Escola de Campeões em ação, aprendendo a aprender, sempre aprendendo a aprender. Avançaremos para a leitura de mais um texto sobre a história política e econômica do Brasil. Início do século XX, superando a República Velha. Texto: um incrível exemplo de desenvolvimento. As estatísticas do Brasil no século XX são incomparáveis. Nosso país simplesmente mais do que centuplicou seu produto interno bruto, PIB. Sim, multiplicou sua riqueza por mais de 100. Um crescimento sem igual no mundo até então. O trabalhador médio brasileiro, nos anos 2000, produzia 12 vezes mais riqueza que nos anos 1900. Uma média de crescimento do PIB per capita em 2,5% ao ano durante esse período. No mundo, apenas Japão, Taiwan, Finlândia, Noruega e Coreia do Sul conseguiram superar esse feito. Na verdade, essa façanha não se operou durante todo o século XX. Nas 3 primeiras décadas do século XX, o Brasil patinava como um país de economia agropastoril, que mantinha suas estruturas escravistas praticamente intocadas e fundamentadas especialmente na monocultura do café e da cana-de-açúcar. O governo Epitácio Pessoa, na virada da década de 1920, chegava a importar facões e enxadas. Tamanha era a nossa indigência industrial. O Brasil não tinha nem competência para produzir manufaturas rudimentares. O grande salto econômico do Brasil se deu entre 1932 e 1980. Foram os 48 anos de maior crescimento de um país na história mundial. Multiplicamos por 8 o nosso PIB per capita. A industrialização de um país não é uma etapa natural do desenvolvimento econômico, alguma coisa como uma lei de evolução histórica. A industrialização é um processo induzido e planejado que requer defesa dos interesses nacionais contra tentativas de desestabilização empreendidas pela concorrência internacional. O motivo disso é muito simples de se entender. Não se trata de teorias conspiratórias, mas sim da mais ordinária guerra entre mercados de diversas nações. O que passa a ser produzido eficientemente aqui no Brasil, por exemplo, deixa de ser exportado por outro país. Não sejamos inocentes. Poucos países no mundo puderam ter, na história da economia, a rapidez e a magnitude do Brasil. Poderíamos perfeitamente continuar sendo uma nação de economia agropastoril como a Bolívia, ou uma nação apenas extrativista de petróleo como a Venezuela. Mas não aqui. Não, porque aqui, em um determinado momento da nossa história,
uma vanguarda política audaciosa, se convenceu pela industrialização do país e foi capaz de construir um projeto nacional e uma hegemonia intelectual capaz de levar a cabo a industrialização super tardia do Brasil. Companhia Siderúrgica Nacional, 1941. Companhia Vale do Rio Doce, 1943. Companhia Hidrelétrica do São Francisco, 1945. E na década de 1950, Petrobras, Eletrobras e Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico, BNDE, atual BNDES. Eis a era Getúlio Vargas, estudá-la-emos, portanto. Texto adaptado do livro Projeto Nacional, O Dever da Esperança, editorial Leia, autor Ciro Gomes. Este belo livro aqui e alguns outros títulos que trabalharemos no arcabouço da atividade Escola de Campeões, Aprendendo a Aprender. Juros, Moeda e Ortodoxia. Autoria do intelectual André Lara Rezende. Porque precisamos urgentemente discutir sobre taxa de juros no Brasil. Sociedade Brasileira Contemporânea, de autoria de Rodolfo Estanque. Outro livro de autoria do intelectual André Lara Rezende, Consenso e Contrassenso, por uma economia não dogmática. Mais discussões sobre taxa de juros. Uma reflexão introdutória sobre o Brasil e sua formação econômica. Autoria de Bernardo Piccoli Braga e Hernani João Silva. O clássico Formação Econômica do Brasil, de autoria de Amaury Patrick Grimald, Flávio Azevedo Marques de Saez, Rudinei Toneto Júnior. Este belo livro para abordarmos a era de Juscelino Kubitschek, Distrito Federal e Região Integrada de Desenvolvimento Econômico, História, Geografia e Sociedade do Distrito Federal. Autores Jefferson Urani e Reginaldo Veras. Escola de Campeões em Ação, Aprendendo a Aprender. A propósito, Escola de Campeões, Aprendendo a Aprender é uma atividade socioeducativa que acontece na Unidade de Internação Socioeducativa do Recanto das Emas, Sistema Socioeducativo do Estado membro da Federação Brasileira, Distrito Federal. É isso. Avancemos, portanto.